Se a saúde apertou seu coração, fique comigo até o fim. Talvez uma notícia tenha mexido com sua paz, talvez um sintoma tenha assustado você, ou talvez a espera por um exame tenha deixado sua mente em alerta. Hoje, não tente carregar isso sozinho. Respire, desacelere e permita que esta oração alcance exatamente o lugar onde o medo começou. Talvez o que mais esteja te ferindo agora nem seja só o que aconteceu no corpo, mas tudo o que isso despertou dentro de você. A espera por um exame, o medo de um diagnóstico, a dúvida diante de um sintoma que apareceu de repente, a sensação de ficar em alerta o tempo inteiro, como se a mente não pudesse descansar nem por um instante. E, quando a saúde balança, não é só o corpo que sente. O coração aperta, o pensamento acelera, a alma fica cansada de tentar parecer forte. Talvez hoje você tenha acordado com esse peso, ou talvez ele tenha crescido ao longo do dia, em silêncio, sem que ninguém percebesse. Por fora, você segue. Por dentro, você se pergunta o que pode acontecer, quanto tempo vai durar, se a notícia será boa, se o tratamento vai funcionar, se algo vai piorar. E esse tipo de medo desgasta, ele rouba o foco, ele encurta a respiração, ele faz a noite parecer maior do que deveria ser. Mas eu quero que você entenda algo agora. O que você está sentindo não precisa ser escondido diante de Deus. Você não precisa se vestir de coragem para chegar até Ele. Você não precisa suavizar a dor para parecer bem. Você pode trazer exatamente esse medo, exatamente essa angústia, exatamente esse aperto no peito. Porque aqui não existe cobrança para fingir força. Aqui existe lugar para a verdade. Se o seu coração está assustado, nomeie esse medo. Se a sua mente está cansada de imaginar cenários, admita isso. Se você está carregando perguntas sem resposta, reconheça isso. Se a fragilidade bateu forte hoje, não lute contra o que você sente como se fosse vergonha. Apenas pare por um momento e deixe essa verdade aparecer diante de Deus. É nesse lugar, onde você para de esconder a dor, que a paz começa a entrar. Agora, antes de continuar, eu quero te conduzir a um ponto simples e importante. Pare por alguns segundos, solte o ar devagar. Se puder, relaxe os ombros. Deixe a mão descansar sobre o peito. Não faça isso como quem tenta controlar tudo. Faça isso como quem está se permitindo parar dentro da presença de Deus. Talvez o seu corpo esteja tenso porque o seu coração ficou em alerta tempo demais. Talvez a sua mente ainda esteja correndo atrás de respostas. Talvez você tenha passado o dia inteiro tentando sustentar uma força que já não existia mais. Então, agora, não lute contra esse cansaço. Apenas reconheça que ele está aí. O esforço para parecer forte também cansa. E você não precisa continuar carregando essa tensão como se ela fosse sua obrigação. Respire mais uma vez, sem pressa. Inspire com calma. Segure por um instante, solte devagar. Faça isso de novo. Não para resolver o que você sente, mas para abrir espaço dentro de você. Porque quando o corpo desacelera, a alma começa a ouvir melhor. E é nesse silêncio que a paz encontra um lugar para entrar. Se o seu pensamento ainda está preso no que pode acontecer, eu quero te pedir uma coisa. Não deixe o amanhã invadir esta noite. O que você precisa agora não é antecipar cenários. O que você precisa é voltar para o presente, para este momento, para este instante em que Deus ainda está cuidando de você. Não resolva tudo hoje.
Apenas esteja aqui. Apenas permita que sua respiração fique mais leve. Apenas deixe o peso começar a sair. Agora eu quero que você pare de lutar sozinho contra o que sente. Deus não está esperando uma versão mais forte de você para se aproximar. Ele não se assusta com a sua fragilidade, não recua diante do seu medo e não exige que você organize tudo antes de falar com Ele. O que hoje parece descontrole, para Deus já é um lugar conhecido. O que hoje te envergonha, diante dele, pode virar oração. O que hoje você tenta esconder, ele já viu com amor. Talvez você esteja acostumado a carregar tudo em silêncio. Talvez tenha aprendido a sorrir enquanto por dentro desaba. Mas esta noite não precisa continuar assim. Você pode chegar com a mente cansada, com o peito apertado, com a respiração curta, com as perguntas abertas. Você pode chegar sem respostas, sem força, sem discurso bonito, porque o encontro com Deus não começa quando você impressiona, começa quando você se rende. Então, antes de pedir qualquer coisa, apenas reconheça: Ele está aqui, Ele está perto. Ele vê o seu medo e também vê o cansaço que o medo deixou. Você não precisa merecer cuidado. Você não precisa provar nada. Você não precisa sustentar uma imagem de firmeza para ser acolhido. A paz de Deus não entra pela aparência de quem parece forte. Ela entra no coração que para de fingir e se abre para receber. Permita-se descansar nessa verdade agora. Você não está diante de um Deus distante. Você está diante de um Pai que conhece o ponto exato da sua dor e ainda assim escolhe permanecer. E é exatamente por isso que você pode continuar esta oração sem medo, porque a presença dele não aumenta seu peso. Ela começa a tirar o peso de cima de você. Senhor, nesta noite eu quero colocar diante de Ti tudo o que pesa no coração de quem está ouvindo agora. Tu conheces o medo que a saúde despertou. Tu conheces a mente cansada de imaginar o que ainda nem aconteceu. Tu conheces o corpo frágil, o peito apertado, a respiração curta, a ansiedade que tenta tomar o lugar da paz. Então, agora eu te peço, visita essa pessoa com a tua presença real, simples e acolhedora. Entra onde existe tensão, entra onde existe incerteza, entra onde existe susto. Toca o que está sensível, acalma o que está acelerado, e coloca descanso onde o coração já não consegue descansar sozinho. Senhor, derrama paz sobre o peito, clareza sobre a mente e firmeza sobre os pensamentos. Que o medo não governe esta noite, que a angústia não ocupe todo o espaço, que a lembrança da dor não fale mais alto do que a tua voz de cuidado. Se houver exames pela frente, sustenta. Se houver espera, sustenta. Se houver notícia difícil, sustenta. Se houver tratamento, sustenta. Se houver dúvida, sustenta. Porque há momentos em que tudo o que o coração consegue pedir é isso: força para atravessar a noite sem desabar por dentro. E é exatamente essa força que eu te peço agora, Deus. Coloca tua mão sobre essa vida e faz o que ninguém mais consegue fazer. Acalma o pensamento que corre, silencia o medo que pressiona, reforça a esperança que enfraqueceu. E, acima de tudo, concede descanso verdadeiro. Aquele descanso que não depende da resposta chegar hoje, mas da certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Agora, diante de Deus, chega o momento de soltar o que você tentou segurar por tempo demais.
Você não precisa continuar carregando sozinho o medo do que pode acontecer, nem a ansiedade por um resultado, nem a tensão de querer controlar cada detalhe do amanhã. Há um ponto em que insistir em sustentar tudo só aumenta o peso dentro de você. E talvez esse ponto tenha chegado hoje. Então, em vez de lutar contra a incerteza, entregue o que está apertando o seu peito. Entregue a preocupação que se repete na mente. Entregue a imagem do pior cenário que sua cabeça insiste em criar. Entregue a vontade de prever tudo, entender tudo e resolver tudo antes da hora. Deus não pede que você adivinhe o futuro. Ele pede que você confie nele no presente. Se houver algo que você não consegue controlar, coloque isso nas mãos do Senhor. Se houver uma resposta que ainda não veio, deixe essa espera aos pés dele. Se houver fragilidade no seu corpo, deixe essa fragilidade diante dele. Se houver um aperto escondido, um medo silencioso ou uma dor que você não consegue explicar, apresente tudo agora com sinceridade. Não transforme sua oração em aparência. Transforme sua oração em entrega. A paz começa quando você para de disputar espaço com aquilo que já cansou o seu coração. E é exatamente aqui que a alma encontra alívio. Quando deixa de se defender o tempo todo e aprende a descansar na presença de Deus. Senhor, agora eu peço que tua presença cubra esta noite de maneira profunda e real. Que ela alcance a mente que não consegue parar, o coração que não consegue se acalmar, o corpo que sente o peso do medo e a alma que já está cansada de lutar. Que esta pessoa não caminhe para o sono carregando tudo sozinha, mas deite-se debaixo do teu cuidado, sabendo que o Senhor continua trabalhando mesmo quando ela fecha os olhos. Cobre também o quarto onde ela está, a casa onde ela vive, os pensamentos que ainda tentam invadir este momento e tudo o que pode trazer inquietação antes do amanhecer. Que nenhuma ansiedade encontre espaço para crescer. Que nenhuma lembrança assustadora tenha força para dominar esta noite. Que todo cenário de medo seja enfraquecido pela tua paz. E que a respiração volte a ficar leve, o peito volte a descansar e a mente volte a encontrar quietude. Se houver exames pela frente, guarda o coração até a resposta chegar. Se houver tratamento, sustenta cada passo. Se houver espera, que essa espera não destrua a esperança. Se houver alguém da família também preocupado, visita essa casa com consolo e firmeza. Coloca tua mão sobre cada detalhe que a pessoa não consegue controlar. Guarda o sono, protege o descanso e faz desta noite um lugar de abrigo, não de aflição. Eu te peço, Senhor, que a paz entre onde antes havia aperto, que o medo perca a força, que a angústia não tenha a última palavra, que o coração aflito encontre repouso em ti. E que ao deitar, essa pessoa possa sentir que não está sozinha, porque o Senhor está presente, cuidando de tudo com amor, atenção e poder. Agora, antes de encerrar, eu quero que você leve uma última verdade para o seu coração. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa sair desta oração com todas as respostas. Você não precisa dar conta de cada possibilidade para provar que está bem. O que você precisa nesta noite é descansar sob o cuidado de Deus. Talvez o medo ainda tente voltar. Talvez a mente ainda tente correr para o amanhã. Talvez o corpo ainda esteja sensível, mas existe algo maior do que essa instabilidade. Existe a presença de Deus sustentando você enquanto tudo parece incerto. E é por isso que você pode encerrar este momento com calma.
não com pressa, não com cobrança, não com o peso de ter que vencer tudo agora. Fique com esta certeza: o Senhor já está cuidando do que você não consegue controlar. Ele está guardando o seu coração, acalmando a sua mente e preparando o seu descanso. Então, respire mais uma vez. Solte a tensão. Receba a paz que vem dele. Hoje, a sua vitória não é entender tudo. Hoje, a sua vitória é descansar. Se essa oração falou com você, escreva amém